Olá, amigos! Muita paz e muita luz para todos. Nós estamos iniciando agora o programa O Espírita no Mundo pela TV novaluz.com, pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM e pela Rede Amigo Espírita. Que bom que você está aqui conosco. Nós vamos usufruir de momentos de muita reflexão em torno de temas importantes para a nossa vida. Obrigada pela sua audiência e que o Mestre Jesus possa abençoar mais esta produção, mais este momento de integração com todas as energias do bem. Nós estamos aqui no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Muitos ensinamentos de Jesus foram apresentados por parábolas, que são pequenas histórias com fundo moral. Mas vários outros ensinamentos foram diretos, e nós podemos encontrar, por exemplo, a seguinte passagem no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 7, nos versículos 1 e 2. Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Emprega-se convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, nós podemos encontrar também as seguintes passagens: perdoai, para que Deus vos perdoe, reconciliai-vos com os vossos adversários. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? O argueiro e a trave no olho, todos textos a respeito dessa questão do julgamento, do não julgueis para não serdes julgados. Todos, então, ligados a essas questões também do perdão. Não julgueis para não serdes julgados. A quem cabe julgar? Como lidar com os julgamentos que os outros fazem sobre nós? Como julgar pode afetar a nossa saúde? Você já se sentiu prejudicado pelo julgamento de alguém? Qual foi a sua reação? Bem, estas são algumas das questões que nós vamos tratar agora, porque está no ar o Espírita no Mundo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a física do não julgueis. E para tratar deste assunto, nós convidamos Cláudio Conte. Ele é doutor em engenharia nuclear e expositor espírita. Seja bem-vindo, Cláudio, ao nosso programa. Muito obrigado, Yasmin. É sempre uma satisfação estar contigo, tratando dessas questões que tanto instigam a nossa curiosidade e também, obviamente, com aqueles que estão nos assistindo, que é uma satisfação bastante grande estar aqui. Olha, eu fico também muito feliz e porque nós estamos tratando sobre um tema que diz respeito à nossa vida, à construção da nossa felicidade, né? Para que a gente compreenda melhor o que Jesus quis nos dizer. Porque quando a gente lê assim, não julgueis para não seres julgados, parece que a gente só está vendo o lado do outro. Parece que a gente está, Jesus fala para nós deixarmos de lado, os outros podem fazer o que quiserem conosco e a gente tem que sofrer. Não é isso? É. E hoje nós vamos entender realmente a mecânica do processo energético do universo e como nós precisamos lidar com essas questões que tanto nos espicaçam a vida. E nós temos que aprender a lidar com elas para construirmos a felicidade que nós tanto desejamos. Bem, nós vamos começar agora a nossa entrevista com o Luiz Cláudio. Querido Cláudio, olha só. Nós temos essas questões graves do não julgueis para não ser julgados, mas geralmente isso brota na nossa cabeça, né? Algo acontece e isso vem de imediato na nossa cabeça. Nós acabamos julgando o outro. E esses textos que nós falamos, eles estão reunidos por Kardec num capítulo muito significativo, onde ele trata da bem-aventurança dos misericordiosos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Fala de Jesus. Como é que nós podemos entender isso, hein?
Essa questão do não julgueis é bastante intrigante por causa disso. Porque no final, no nosso dia a dia, nós julgamos. Não tem como. Então, se a gente olha o comportamento alheio, eu tenho que ter condições de avaliar se aquele comportamento me convém ou não me convém. Então, quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa, uma atitude qualquer, e eu julgo se ela é boa ou má, eu estou fazendo um julgamento. E aí cria um conflito porque nós somos ensinados a não julgar, mas nós vivemos baseados em julgamento. A diferença principal é que a gente, por uma questão de semântica, nós vamos utilizar então duas palavras. Uma é o julgar, quando se impute uma pena. Então, eu estou julgando o indivíduo e eu acho que porque aquele erro ou aquele equívoco que ele cometeu, aquela atitude, então eu imponho, mesmo que mentalmente, uma pena para aquele indivíduo. Eu julgo, o julgamento está atrelado a uma penalidade qualquer. A avaliação, novamente, só uma questão de semântica entre julgar e avaliar, para a gente poder fazer essa distinção. A avaliação é quando eu avalio se aquilo me convém ou não, mas eu avalio a atitude, a ação, e não a pessoa em si. O julgamento está atrelado à pessoa. A avaliação vai estar atrelado à ação. Quando eu estou diante de uma atitude qualquer por parte de outro, e eu faço uma avaliação, eu vou avaliar se aquilo me convém ou não. Se me convém, eu repito. Eu vou fazer igual quando a oportunidade surgir. Mas se a minha avaliação diz que aquela atitude não é adequada, aí então eu já não vou repetir. Porque essa questão de atitude adequada ou não, ela não é absoluta, ela é relativa. Então, tem muitas coisas, por exemplo, que eu faço que para mim é aceitável, por causa da minha condição evolutiva. Para mim é aceitável, para mim é permitido, porque é relativo entre o que eu fazia antes e o meu comportamento agora. Mas esse mesmo comportamento que para mim vai ser aceitável, um espírito mais elevado, a gente, por exemplo, pode citar Jesus, um espírito da envergadura de Jesus que faça a mesma coisa, se é que fosse fazer, para ele já não seria mais aceitável. Então a atitude em si, as nossas ações, estão muito atreladas ao nosso nível evolutivo. A forma como o indivíduo entende a questão. Então, a atitude, ela sempre é decorrente de um processo mental. E esse processo mental está limitado pelo nosso nível evolutivo. Não tem como eu ter avaliações, por exemplo, a nível de Jesus. O tipo de avaliação que Jesus faz diante das situações, eu não tenho condições de fazer da mesma forma. Então, eu vou analisar de acordo com a minha capacidade. Então, Cláudio, olha só, pelo que eu estou conseguindo compreender, olha quanta coisa maravilhosa para a nossa reflexão o Cláudio já trouxe. Primeiro, ele fez uma distinção desse julgamento. Ele coloca que nós precisamos, sim, avaliar, analisar as atitudes das pessoas. E é necessário isso mesmo, para que nós possamos aprender, porque a gente aprende com o outro como se deve fazer e como não se deve fazer. Não é verdade? O aprendizado vai mais rápido. Se eu consigo aprender com os outros, eu não preciso passar muitas vezes por uma situação desagradável. Então é natural que você analise e avalie, para que nós possamos aprender. A gente tem que aprender também a lidar com o outro, conhecer as pessoas também com as quais nós estamos lidando. Então é natural nós analisarmos, avaliarmos. E ele coloca que o julgamento é algo diferente, é quando você julga o outro, penaliza o outro e foca na pessoa. Quando você analisa e avalia, você está analisando a ação, o comportamento, as consequências, e ver se isso é adequado para nós introduzirmos na nossa vida. É isso mesmo? Está corretíssimo. E a gente precisa ir mais além também, não só avaliar o que os outros fazem, mas também avaliar o que nós fazemos. Porque por causa desse nível evolutivo nosso, muitas vezes nós somos pegos de surpresa, outras vezes não, outras vezes é má tendência mesmo. Mas algumas vezes nós somos pegos de surpresa e nós temos atitudes que depois, avaliando, nós vamos verificar que não é adequado. Então, numa próxima situação semelhante,
Como eu já analisei isso antes, aí eu posso ter uma resposta adequada ao estímulo. Como a reflexão, você trazer para a consciência desperta a análise dos próprios atos e do mundo que nos cerca, nos auxilia no processo evolutivo, a amadurecermos. Isso é muito importante, mas a gente traz uma culpa por baixo dos panos que muitas vezes faz com que nós não queiramos analisar as próprias atitudes porque dói. Eu tenho uma amiga que diz: Yasmin, para com essa história de que a gente tem que se conhecer, tem que ficar analisando a atitude, porque quando eu vejo que eu errei, eu sinto uma dor que parece que eu estou queimando por dentro. Então eu não quero saber desse negócio de ficar à noite avaliando. Para com isso. O que você diria para minha amiga? Que é um entendimento equivocado do não julgueis para não ser julgados. Porque quando a gente vai interpretar de uma forma mais correta, que é como nós estávamos conversando ainda agora, nós vamos trazer para nós também a mesma postura de misericórdia. Então nós precisamos ser misericordiosos com os outros, mas também precisamos ser misericordiosos com nós mesmos. Então, quando Jesus diz, não julgueis para não ser julgados, como você bem colocou no início, ele não fez um pedido para o próximo, ou pelo próximo, pelo outro. Quando Jesus diz, não julgueis, ele fez um pedido para nós mesmos. Então, não julgue o outro, que aí você também não vai se julgar. Então, quando a gente vai usar de misericórdia para o outro, e julgar, não a pessoa, a julgar os atos, mas não incriminar, não incutir uma pena atrelada àquelas ações, nós também não vamos incutir uma pena atrelada às nossas ações equivocadas. Nós vamos analisar e verificar que não foi adequado. O não julgueis está muito atrelado ao auto-perdão. Então, aquele que vive julgando o outro, ele tem muito pouco auto-perdão. Porque, no final, a gente sempre entende que, e às vezes se ouve no meio espírita, que perdoar os que estão mais próximos é mais fácil do que perdoar aqueles que a gente não gosta ou aqueles que nós não conhecemos. O problema disso é que a gente não distingue. Nós, no nosso íntimo, a gente não consegue distinguir entre os que nós amamos e aqueles, nossos desafetos ou aqueles que nós não conhecemos. Nós podemos não verbalizar conscientemente, ou conscientemente nós não molestamos com aqueles que estão mais próximos de nós. Mas como o espírito, ele tem muito mais profundidade do que simplesmente a nossa consciência, nós não conseguimos fazer essa distinção. Então, todas as vezes que nós julgamos pessoas, nós as julgamos. Não é porque é afeto ou desafeto. Nós julgamos. Conscientemente, eu posso não elaborar o processo mental relativo àquilo. Mas inconscientemente, sim. Aí, quando eu trago para mim, diante de umas atitudes que eu considero equivocadas, eu vou imprimir a mesma penalidade. Por isso vem o sofrimento. Por isso não julgueis para não ser julgados. Porque quem vai me julgar sou eu mesmo. E eu sou cruel comigo tanto quanto eu sou cruel com o outro. Desculpa. Não, desculpe eu. Desculpe a mim. É porque é extraordinária a forma que o nosso companheiro Cláudio está colocando para nós compreendermos essa mecânica desse processo inconsciente, como nós criamos regras inconscientes para nós mesmos, que não são regras divinas. Então, quanto mais nós falamos do outro, criticamos o outro, quanto mais isso fica no nosso ideário, na nossa mente, mas nós criamos condicionamentos mentais que mais tarde vão atuar contra nós mesmos. É isso? Exatamente isso. Olha e só. Ele vai atuar sobre nós de uma forma mais ostensiva do que a gente imagina. É que no final a gente não faz as correlações. Mas os processos mentais que são elaborados, seja consciente ou inconscientemente, eles repercutem na nossa organização física. Não tem como. Então, todo esse trabalho de autoconhecimento, ele precisa vir associado ao auto-perdão. E o auto-perdão está associado com perdoar ao próximo.
Então, é um estado mental que o indivíduo estabelece. E quando ele trabalha esse estado mental, ele vai ter condições de se trabalhar sem incutir tanta penalidade. Quando Jesus trouxe as bem-aventuranças, que é uma sequência de ensinamentos, ele trouxe mais do que regras de conduta. Ele trouxe exatamente um estado para o padrão mental adequado. Porque se a gente pensar Jesus trazendo aquelas informações, e muitas vezes nos dizem que Jesus falava por parábolas porque a gente não tinha condições de compreender, eu já penso um pouquinho diferente. Eu acho que Jesus falava por parábolas porque a gente não entendia de física. E a gente não entende até hoje. Então ele precisava trazer por parábolas. Porque pessoas boas, pessoas misericordiosas, sempre houve. Então, entender, nós tínhamos condições de entender. Porque na época de Jesus também existiam pessoas boas. Também existiam pessoas misericordiosas. Mas a gente olhava para o outro, que seja bom, misericordioso, e a gente não trazia para nós. Porque a gente faz muito disso ainda hoje. A gente acha que ser bonzinho é para o outro e não para nós. Quando Jesus traz as bem-aventuranças e ele apresenta uma forma de pensar, ele está mostrando para a gente o que essas atitudes egoístas e equivocadas vão causar de dano em nós mesmos. Essa é a profundidade, pelo menos aos nossos olhos, do ensinamento de Jesus. Regra de conduta, a gente tinha exemplos. Ele não precisava falar por parábolas. Era só ele mostrar ou apontar às pessoas que agiam com misericórdia na época dele. E sempre houve, desde sempre houve pessoas que agiam com misericórdia. Agora o padrão mental não tinha como ele mostrar. Ele não é mostrando uma pessoa que ele te diz qual é o padrão mental. Precisa de explicações. E aí as explicações, por causa da complexidade, aí vinham por parábolas, para a gente poder fazer a correlação. Não julgueis para não ser julgados. Tá bom, quem vai me julgar? Essa é a questão principal. Quem vai me julgar? E aí, fazendo toda a análise reversa, você chega à conclusão que quem te julga é você mesma. Olha que coisa extraordinária. E se você deseja aprofundar mais a questão da importância do pensamento e do reflexo do pensamento no próprio corpo físico, busque Kardec num capítulo maravilhoso do livro A Gênese, um capítulo 14, itens 20, 21, seguintes. Kardec fala muito sobre a questão do pensamento e a repercussão do pensamento no corpo físico. Olha, é extraordinário e nós podemos então caminhar tendo esses cuidados que nós não tínhamos, porque nós criamos as leis para nós mesmos. Olha que coisa especial, né, Cláudio? Gente, nós temos uma participação de uma querida, que é a Francileide de Piabetá. Francileide, um beijo no seu coração. Manda um beijo para Yasmin. Quando julgamos um irmão, nós não paramos para pensar e não nos colocamos no lugar dele. Por isso julgamos. O programa está muito bom. Obrigada, abraços para todos. E obrigada, Francileide, pelo seu carinho, viu? Receba aí na sua casa todo o nosso amor. Realmente, olha, o Cláudio está nos colocando também outra questão muito importante, que é a repercussão de todos esses nossos pensamentos, dos nossos julgamentos em todos os níveis do nosso cosmo, inclusive no nosso cosmo físico. O que você pode nos trazer em termos da ciência? A ciência tem caminhado nessa direção, dessa reflexão? Felizmente tem sim. Ainda estamos, obviamente, no estágio embrionário por causa da dificuldade natural para essa mudança de paradigma, porque no final nós estamos falando numa mudança de paradigma. O mundo, ele é visto, ele é analisado de uma forma muito newtoniana, muito cartesiana ainda. Enquanto, com o advento da física quântica, nós já temos que tratar a nossa vida de uma forma mais abrangente, de uma forma mais ampla. Então, lá em meados do século XX, quando surgiu o projeto Genoma, que o pensamento era de que no DNA se encontrava todas as respostas para os nossos problemas, para todas as nossas dificuldades. E aí esse projeto Genoma prometia mapear o DNA, que é uma molécula muito grande, e ali identificar os genes responsáveis por cada uma das enfermidades, e aí tudo se descortinaria à nossa frente.
e as enfermidades, os medicamentos, tudo isso iam trazer uma revolução. Só que essa revolução não aconteceu. Porque quando eles a terminaram, eles perceberam que não explicava tudo. Então, DNA, de uma forma puramente material, não explica a nossa vida como ela é. Existem ainda muitos pontos de interrogação que você não encontra no DNA. E aí, apesar de que em ciência até os resultados negativos, eles servem para avançar. Então, não estou dizendo que o projeto Genoma foi totalmente negativo. Se aprendeu muito, teve muito avanço relacionado com o conhecimento do DNA. Mas a resposta, sobretudo, não foi. E aí surgiu uma nova ciência, que é a epigenética. A epigenética, ela aborda a relação do indivíduo com o ambiente. Então, nossa vida não está só relacionada com o DNA, ou não está relacionada com o DNA, mas está relacionado com o ambiente. E esse ambiente é capaz de alterar a nossa genética, vamos dizer assim, sem que necessariamente haja uma alteração da estrutura do DNA. Porque no final os genes são ativados e desativados. E eles são ativados ou desativados dependendo da necessidade. E essa necessidade está atrelada ao ambiente. Então, quando a gente vai analisar sob uma ótica espírita, nós vemos o seguinte: nós reencarnamos no ambiente em que nós precisamos, em que nós necessitamos para o nosso aprendizado. Então, não é tanto o DNA o ambiente que vai interferir nessa carga genética, mas a minha relação com esse ambiente. Tanto é que espíritos diferentes vivendo no mesmo ambiente, eles trazem respostas diferentes. Por quê? Por causa da relação. E essa relação é capaz de alterar a genética em si, sem necessariamente alterar essa estrutura material que nós temos. Olha que coisa interessante. Então, essas reflexões que nós estamos fazendo aqui podem servir para a nossa cura, para a nossa evolução espiritual, porque altera a nossa forma de ver o mundo. E aí as nossas relações, as nossas reações às questões exteriores começam a ser diferentes. Então, quando nós estudamos, quando nós oramos, quando nós meditamos para mergulharmos nesse mar de amor, que esses fluidos, essas energias que Deus cria para a nossa evolução espiritual, quando nós nos abrimos para isso, nós realmente ativamos as sequências genéticas lá no DNA, nós elaboramos um novo nível de relacionamento com as questões exteriores que são desafiadoras, e aí nós realizamos a felicidade, a paz, dentro de nós, essa paz, essa serenidade que nós tanto desejamos. É isso aí? Exatamente isso. Nós vamos pedir para que você continue a falar sobre isso depois. Gente, olha só, ele está trazendo um conteúdo fantástico. E daqui a pouco, depois do nosso intervalo, nós vamos nos aprofundar nessa pesquisa que ele está trazendo para nós. Mas fique conosco, porque na volta o Cláudio Conte, além de mostrar as suas pesquisas, ele vai responder às suas perguntas. Antes, acompanhe o musical Resposta do Amor, de Fernando Silva Paulo. Luz no céu, um templo infinito, dúvidas no ar, a mente a viajar, de mãos dadas com estrelas, sobrevoam corações. No instante em que tenho a resposta do amor. Vai, meu Brasil, a esperança ainda vem do teu olhar. Não deixa a candeia se apagar, há sempre uma luz na escuridão.
Vai, meu Brasil, teu futuro ainda espelha a missão de ser do mundo o coração e nele semear a paz. Ilumina tuas mentes, estende tuas mãos, faz brotar da tua gente o sorriso de irmãos. Ilumina tuas mentes, estende tuas mãos, faz brotar da tua gente o sorriso de irmãos. Luz no céu, contemplo infinito, dúvidas no ar, a mente é viajar, de mãos dadas com estrelas, sobrevoo corações, no instante em que tenho a resposta do amor. Vai, meu Brasil, a esperança ainda vem do teu olhar, não deixa a candeia se apagar, há sempre uma luz na escuridão. Vai, meu Brasil, teu futuro ainda espelha a missão de ser do mundo coração e nele semear a paz. Ilumina tuas mentes, estende tuas mãos, faz brotar da tua gente o sorriso de irmãos. Ilumina tuas mentes, estende tuas mãos, faz brotar da tua gente o sorriso de irmãos. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte traz para você este mês o livro Reencarnação Fácil, de Luiz Ru Rivas. A alma nasce com o corpo. Sempre reencarnamos na Terra. Podemos lembrar o passado? Todas essas questões são respondidas nesta obra, com 20 capítulos, repleta de imagens, infográficos e mapas dos eventos reencarnatórios, citando personalidades importantes para a história mundial. Este é mais um lindo presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800. Acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Gente, é uma delícia estar aqui com vocês, né? Parece que nós estamos na sala da nossa casa, batendo papo, refletindo juntos sobre temáticas tão importantes e tendo essa grande oportunidade de ter ao nosso lado um pesquisador que dedica décadas da sua existência para nos trazer o resultado disso, né, Cláudia? Eu estou tão feliz. Porque é muito difícil a gente poder bater esse papo. Eu estou sempre tentando fazer as perguntas, que eu sei que eu tenho as minhas angústias, que eu acho que são as angústias de todo mundo, né?
E olha, nós estamos de volta e eu convido você para acompanhar a nossa programação diária. Nós estamos com uma programação linda, porque olha só, todas as quintas-feiras à noite nós temos as palestras públicas aqui e nós convidamos aquelas pessoas que nós temos certeza que vão tratar da doutrina espírita com a seriedade que nós tratamos. Então, nós trazemos esse pessoal todas quinta-feiras, às 8 horas da noite, ao vivo. Mas nós temos as nossas reprises das palestras. As reprises você acessa a TV Nova Luz e coloca toda terça-feira, às 10 horas da manhã, nós temos reprises das palestras. E olha, o Cláudio estava falando para nós a respeito a questão da ativação das sequências genéticas no nosso DNA, a iluminação de todos os níveis do nosso ser. E nós temos um trabalho que realiza isso, que é toda quarta-feira, 12h30. É o encontro Vivências com Jesus. Na Vivências com Jesus, nós realizamos visualizações terapêuticas. Nós, através da concentração, da meditação, nós mergulhamos nesse mar de amor. Então, olha quantos recursos nós temos. Aqui nós estamos fazendo as reflexões, estamos estudando, temos as palestras, temos as orações na TV Nova Luz, nos horários certos. 9 horas da manhã, nós estamos também ativando muitos poderes que temos em nós, poderes crísticos, através das visualizações terapêuticas. Toda quarta-feira, 12h30, também nós fazemos isso. Então, nós estamos lançando mão de recursos para otimizar, para aproveitar ao máximo esse tempo que nós estamos aqui na Terra. Porque me parece, Cláudio, que nunca nós tivemos tantas oportunidades, tanto conhecimento para aproveitarmos uma encarnação. Não é isso, não? As oportunidades, elas existem. Eu acho que elas sempre existiram. Mas o que acontece? A cada período da humanidade, os espíritos que habitavam tinham características específicas. Então, esses espíritos, ao longo do tempo, os que foram entendendo o significado dessas palavras de Jesus, foram aproveitando e seguindo em frente com as transmigrações progressivas, que sempre existem espíritos saindo da Terra e espíritos vindo para a Terra. Agora, existem aqueles que são mais teimosos. Que somos aqui. Meu caso, é o meu caso. Você pode me dar como exemplo? É o nosso caso, né? Então, para nós que somos mais teimosos, nós precisamos de um outro tipo de abordagem. E essa abordagem do conhecimento científico, para muitos, ele passa a ser necessário para exatamente demonstrar na prática aquilo que Jesus veio trazer por parábolas cerca de 2000 anos atrás. Agora, você, antes de nós terminarmos o primeiro bloco, você estava pegando um livro maravilhoso. Exato. E eu gostaria de dizer para vocês que a primeira vez que eu tive contato com esse livro foi graças ao nosso querido amigo, que de vez em quando está aqui conosco, o Dr. Jorge Pio, A Biologia da Crença. Esse livro realmente é revolucionário, né? E se enquadra perfeitamente nos padrões espíritas, não? Esse livro é revolucionário, existem alguns outros, porque ele vem explicar, apesar de não falar em Jesus, mas ele vem explicar as bem-aventuranças que Jesus apresentou. E antes de falar sobre a biologia da crença propriamente dita, tem um fato com relação aos ensinamentos das bem-aventuranças de Jesus que é bastante interessante. Porque existe um conceito na física quântica que é a superposição quântica. A superposição quântica, ela diz que uma partícula ela pode estar em vários locais até ser observado. E quando é observado, aí sim que aquela partícula vai se apresentar num determinado ponto. Então, até que seja observado, essa partícula está em todos os lugares possíveis. As bem-aventuranças de Jesus ficou interessante porque, se a gente for ler o Evangelho segundo Mateus, é o Sermão da Montanha, que é tão conhecido como Sermão da Montanha, em que Jesus estava subindo a montanha e lá na montanha trouxe as bem-aventuranças. Mas, segundo Lucas, já é o Sermão da Planície. Então ele relata que Jesus estava descendo o monte quando as pessoas se reuniram e aí ele trouxe o ensinamento das bem-aventuranças.
Então, quando você, obviamente, de repente, é só minha imaginação, mas quando você vai analisar o Sermão da Montanha sobre a superposição quântica, a gente vê e a gente passa a se questionar onde, na verdade, Jesus trouxe essa informação. E a gente passa a imaginar que ele deva ter trazido em todos os pontos possíveis. Agora, cada um, quando observou, quando se deteve naquele ensinamento, aí ali foi o local que recebeu. Então, essa questão da superposição quântica relacionada com o Sermão da Montanha ou o Sermão da Planície, dependendo do evangelho que a gente vai verificar, dá uma característica bastante interessante. E, pelo menos, a mim me chamou muito a atenção com relação a isso. Muito bom. Então você vai nos apresentar essa leitura. Isso, A Biologia da Crença. Não é um livro espírita. Não é um livro espírita. Bruce Lipton é um cientista, então ele é um biólogo, então ele trabalhou a sua vida inteira na pesquisa científica na área da biologia, mas sempre teve muitos questionamentos, até que em um determinado momento ele começou a encarar ou enxergar as células sob um ponto de vista diferente. E aí ele começou a observar que aquela visão newtoniana que se tem normalmente nos organismos vivos não seria mais aplicável. Vendo uma abordagem quântica, ele trazia explicações mais completas para todos os processos que ocorrem no organismo físico. Agora, eu só gostaria de ressaltar que esse livro a gente cita e a gente baseia muitos estudos nele, porque não é simplesmente um livro. Todo esse livro é referenciado em artigos científicos. Então, quando vai olhar no final do livro, ele traz todas as referências dos artigos científicos que ele utilizou. Porque o conhecimento científico, nós temos acesso através de 4 níveis. O primeiro nível é a mídia comum. E essa mídia comum são repórteres que leem e fazem o artigo para a mídia comum. Então não é, podemos dizer assim, fidedigno. A gente não pode se basear nessa informação para os nossos estudos. O segundo nível são revistas que já trazem conhecimento científico, mas também são preparados por repórteres. Esses repórteres já são especializados, mas ainda traz muita informação equivocada. Então também não pode ser utilizado ou não deve ser utilizado para os nossos estudos espíritas ou nossos estudos pessoais. O terceiro nível já é uma segunda categoria para essas revistas especializadas, onde os próprios cientistas escrevem para leigos o avanço do conhecimento científico, os trabalhos científicos. Esses a gente já pode começar a utilizar. Agora, o quarto nível já são as revistas científicas realmente. Nessas revistas científicas, e entre as mais conhecidas, e obviamente mais importantes, são a Nature e a Science, mas existem numerosas outras revistas especializadas. Os cientistas apresentam os seus trabalhos conforme foi efetuada a pesquisa científica. Então, ali eles abordam detalhes, as referências, o que deu certo, o que não deu certo, e aí nós podemos, quem está lendo, avaliar se aquele trabalho científico é válido ou não. E antes de ser publicado, passa por 2 ou 3 outros cientistas da área que fazem a revisão, fazem comentários, negam a publicação do artigo, se for o caso, ou aprovam se o cientista cumpriu com todo o que era necessário para aquele trabalho ser publicado. Então, esse nível de informação científica é que nós podemos utilizar para as nossas conclusões de uma forma mais correta, mais certa. E Bruce Lipton, ele trabalha dessa forma. Então, apesar de ser um livro não científico, vamos dizer, não de uma ciência especializada, um livro especializado, mas é um livro científico e ele traz essas referências.
Então, em determinado momento, ele diz que apenas 5% dos pacientes de câncer ou que apresentam problemas cardiovasculares pode atribuir suas doenças a fatores hereditários. Meu Deus! Então, só 5%. E aí, como nós falamos das referências, ele cita a referência em que ele tirou essa informação. E quando a gente vai na referência, nós vemos que é um trabalho intitulado Decifrando a Linguagem do Cérebro e que foi publicado na Trends of Biochemical Sciences. Então, nós temos um artigo científico do qual ele tirou essa informação. Não é apenas uma, vamos dizer assim, uma estimativa razoável, certo, mas fruto de uma pesquisa séria. E olha, então, meus irmãos, esse dado que nós estamos recebendo aqui, de apenas 5% dos doentes de câncer podem perceber e chegam à conclusão de que é algo hereditário, é um fator hereditário, apenas 5%, e o restante? A epigenética que vai explicar. Porque a epigenética, ela trabalha a relação do indivíduo com o ambiente. Então, se você lembrar lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala que nós trazemos coisas, problemas de outras encarnações, mas eles falam que é muito pouco. Os nossos problemas mesmos, nós desenvolvemos nessa encarnação. Então, quando você vai analisar essa informação que Bruce Lipton trouxe com a informação do Evangelho segundo o Espiritismo, você vê que bate. Uma coisa está relacionada com a outra. A maioria dos nossos problemas nós criamos nessa própria encarnação. Gente, quem quiser aprofundar isso que o Cláudio está falando, é só pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá 2 textos maravilhosos, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. E ali você vai ver que é como o nosso companheiro está dizendo, a maior parte dos problemas que nós temos que enfrentar nessa vida são oriundos das nossas escolhas do presente. Então vamos ver como é que nós estamos nos relacionando, como é que vêm os problemas, os desafios e como nós estamos reagindo a eles. Porque o grande obstáculo não é o problema, o desafio que está no entorno, é como nós estamos reagindo a esses desafios. E o que mais você pode nos falar a respeito dessas questões tão intrigantes que estão nos assim fazendo pensar tanto em nossa vida? O próprio Bruce Lipton, ele vem explicar para a gente que, obviamente, nós respondemos aos compostos químicos. Tanto é que os medicamentos são baseados em compostos químicos. Então, muitas vezes, compostos químicos podem interferir com o nosso organismo. Mas aí ele também vem falar que essas nossas células, elas respondem a fatores energéticos também. Então, ele explica sobre a membrana da célula, não vou entrar muito em detalhes, mas existe uma molécula em que parte fica para fora e parte fica para dentro da célula. E essa parte que fica para fora, ele funciona como microantenas. E essas microantenas, elas respondem a variações energéticas, campos de energia. E, inclusive, o pensamento. Então, quando a gente vai tratar o ser humano como um todo, o espírito, perispírito e corpo físico, nós temos que esse perispírito e esse corpo físico respondem sob a ação mental do espírito que está ali controlando toda aquela informação. E aí a gente vai perceber a influência que o nosso pensamento vai ter, primeiramente, na nossa organização física. Porque quando eu julgo o outro, quem pensou? Fui eu. Quem foi o primeiro estrutura física que recebeu aquela informação decorrente do pensamento? É a minha estrutura física. E aí esse pensamento vai influir no funcionamento das nossas células, como elas respondem. E aí, se os pensamentos não forem muito bons, vão influir de uma forma negativa. Se forem pensamentos bons, vão influir de uma forma positiva. Cláudia, eu estou pensando aqui na questão do perdão e do auto-perdão. O que essas pesquisas do Bruce e de outros companheiros e suas também podem nos esclarecer a respeito da ausência de auto-perdão dentro de nós, no nosso corpo, a repercussão disso em nosso psiquismo e no nosso organismo perispiritual e físico? Isso tem uma função, ou tem uma ação muito grande, muito forte,
e muito negativa, a falta do auto-perdão. Porque no final é falta de misericórdia. E aí nós temos que a falta de bem-aventurados misericordiosos. Então os que não são misericordiosos precisam trabalhar essa questão para ser um bem-aventurado. Quando Jesus fala que nós vemos o argueiro no olho do outro, mas não vemos a trave no nosso olho, mas de 2000 anos depois, veio Jung falar sobre a sombra. Então, essa trave que nós não vemos foi percebida por Jung, sobre uma outra terminologia, como sombra, o que ele chamou de sombra, que é a parte obscura que nós não queremos ver e por isso nós empurramos para o fundo do nosso psiquismo. Jesus veio falar da trave que a gente não enxerga, e Jung veio falar da sombra que existe em nós e que também nós não enxergamos. Então, essa parte sombra ou a trave, todos nós temos. Eu, você, todos nesse mundo de expiações e provas temos. Então, não tem como eu querer negar essa existência. Então, a melhor forma é eu aceitar que ela existe. E Jung fala que todos nós temos uma aversão ao autoconhecimento. Todos nós. Então, essa aversão é decorrente ao fato de não querer enxergar as dificuldades. Isso cria problemas. Jung também diz o seguinte, que trabalhar essa sombra, conhecer, conscientizar, quer dizer, trazer lá do fundo do psiquismo para a região do consciente e eu enxergar, ele tem uma função terapêutica, profilática. Então eu vejo que para eu manter ou trabalhar minha sanidade mental e, consequentemente, a física, eu tenho que enxergar, trazer essa trave para uma região mais superficial, para que eu possa enxergar, para que eu possa trabalhar. O auto-perdão vai me permitir ver essa região da sombra, ou a trave, aceitar que eu as tenha. Isso é fundamental. Eu preciso aceitar que eu as tenho. Quando eu aceito que eu as tenho, eu também aceito que você tem. Eu aceito que os outros tenham também. Essa aceitação me possibilita o quê? Trabalhar a questão sem a autopunição. Aí eu trabalho em mim essas questões sem me autopunir. Quando eu vejo o outro fazendo a mesma coisa, eu também não vou querer puni-lo. Mesmo que eu não vá lá e aplique uma punição, mas mentalmente eu não vou querer puni-lo também, porque eu reconheço. Um dos nossos mentores, nessas explicações de como trabalhar com o próximo, porque o próximo é o problema, né? É a dificuldade que a gente tem. Então, um dos nossos mentores, ele nos orientou naquele mais próximo, sabe? Aquele mais difícil, da gente lembrar que em determinado momento, Deus focou toda a sua atenção para criá-lo. Então, se ele foi merecedor da atenção de Jesus, da atenção de Deus, por que não vai ser merecedor da minha atenção e do meu perdão? Então esse é um exercício que a gente precisa ir fazendo diante dos próximos que vão surgindo na nossa vida. Deus criou, Deus ama aquele próximo. Então eu também preciso, ao menos, não julgá-lo. Muito bom, Cláudio. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Nós ficamos muito felizes com todo esse material que você nos trouxe, essa energia maravilhosa que vai nos ajudar no nosso processo evolutivo. Foi uma satisfação muito grande estar aqui contigo e também com os nossos ouvintes. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para informar que no ano que vem, a partir de março de 2016, estaremos juntamente com o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, iniciando o curso que se chamará Cura e Quântica, onde abordaremos as questões da cura e da autocura sob uma visão científica, sob uma visão energética, trazendo todos esses fundamentos da física quântica e também de vários cientistas que abordam essa questão para esclarecer um pouco mais sobre como nos trabalharmos, nos desenvolvermos para estabelecermos um estado de cura, tanto mental quanto física.
Muito bom. Gente, olha só, nós temos uma participação também de uma companheira de Niterói que não está aparecendo aqui o nome, mas eu vou ler a participação dela. Diz assim: olá, o programa está maravilhoso e como sempre nos instruindo para sermos melhores. Beijos para Yasmin e para o Cláudio. É a Samira Sanches de Niterói. Samira, ó, um beijo no seu coração. Muito obrigada pela sua participação. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Olha, é uma pena, mas você vai poder acessar esse programa quando você desejar, na tvnovaluz.com. E olha, nós estamos falando tanto da questão da energia, de nós trabalharmos tudo isso dentro de nós, que eu convido você para orar conosco às 9 horas da manhã todos os dias e para fazer as visualizações terapêuticas no programa de quarta-feira, 12h30, Vivências com Jesus. Olha, um beijo no coração de todos, estamos juntinhos, você não está mais sozinho. É a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. O Clube de Arte traz para você este mês o livro Reencarnação Fácil, de Luiz Rurrivas. A alma nasce com o corpo. Sempre reencarnamos na Terra. Podemos lembrar o passado? Todas essas questões são respondidas nesta obra, com 20 capítulos, repleta de imagens, infográficos e mapas dos eventos reencarnatórios, citando personalidades importantes para a história mundial. Este é mais um lindo presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800. Acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.